participarmos de todos os grupos hoje reunidos, né? Para essa noite, um banquete espiritual. Nós estamos na falou, desafio das bênçãos, Jesus nos cobra, nos envolve, nos bem-vindos da casa. Vamos lá, pessoal. O Cristo que nos instiga. Eu estava falando só sobre as palavras na leitura do texto. Você comentou, você falou exatamente o que a gente vai comentar por aqui. Então, por isso eu vou preparando os nossos corações. Nada é por acaso, a carta que se abre, as palavras que são ditas na prece inicial, isso já está em comunhão com aquilo que a gente fez nos nutrir na noite de hoje. Então, vamos falar sobre o Cristo que nos instiga. O Cristo que nos instiga estamos aqui hoje, não é? Instigaram a gente a sair de casa, estamos aqui reunidos para esse banquete da noite. Não sei se vocês já conhecem, essa imagem aqui é da nossa série The Chosen. Já viram? Nunca viram? Mas alguém já conhece? É maravilhosa, indico a todos. Hoje a gente já tem ela gratuita, tem o próprio aplicativo da série The Chosen, você pode baixar e assistir gratuitamente os episódios, mas já está na Netflix também. Então é uma série que vai retratar, de uma forma um pouco mais atual da vida de Jesus. E é maravilhosa. Aqui a gente tem Jesus nessa cena. Quem vocês acham que é aqui o Cristo nessa cena? Quer apoia? Todo mundo acha? Concorda? Concorda ou sem concorda? Como disse o Jorge, meu colega lá no Colégio de Barroso. Concorda? Sim. Ele, figuramente aqui, é realmente aquele que apoia. Mas, como lembrou uma amiga, na primeira vez que a gente fez essa palestra, o Cristo está em todos. Todos são ali Cristos. Nós somos Cristos. Só que ele já expressa essa potencialidade que é a essência divina. Foi um espírito puro que já orou. Mas todos nós somos instigados a ser como ele é. Simples assim. E assim vem nos instigando a expressar, assim como ele já expressa, a essência divina que todos nós já somos. A nível de curiosidade, a gente tem aqui na cena Jesus, aquele que acolhe, acolhendo quem? Pedro. Aí, a figura do Pedro, a turma. Aqui atrás, a gente tem João, Mateus e Madalena. Então, aquela dica, assistam, a gente vai para a 5ª temporada agora, começa agora em março, né? Geralmente agora as últimas têm iniciado no cinema, mas é maravilhosa a série. Vamos agora para a temporada da última ceia. Oh, meu pai! Aguenta as lágrimas, né? Mas vamos lá. O Cristo que nos instiga. Vamos mergulhar um pouco sobre o que significa esse instiga, ou do verbo instigar. Quando a gente vai lá no dicionário, dizer, vou brigar para trabalhar para ficar. A etimologia da palavra instigar, ela tem as suas raízes no latim, de instigar, que é composta por duas palavras. O in, que é um prefixo que indica o movimento para dentro. Ele faz toda a diferença. Hoje nós somos convidados a estar aqui e fazer um movimento externo, de sair dos nossos lares, do conforto do nosso lar, nesse calor que faz hoje, e estarmos aqui. Então, o movimento que nos instiga a movimentar para fora. Mas a principal, o instigar que o Cristo nos convida é nos olhar para dentro, nos movimentar para dentro e enxergar o que em nós precisa ser lapidado para expressarmos o que ele já é. Ufa, fácil? Ninguém disse que seria fácil, mas é isso que nos instiga. E o instigar está relacionado a, guarda essa palavra, aguilhoar ou picar. Quando alguém pica ou alguma coisa espeta a gente, o que acontece com a gente? Reage, né? A gente tira porque causa dor na gente, né? Então, muitas vezes, esse instigar vai ser com aguilhões. Para que a gente possa sair do lugar através de aguilhões. Então, a ideia original de picar ou estimular alguém a fazer algo, a sair do estado de estagnação, a sair daquele estado de ignorância como nós somos criados, para chegar ao estado aí de conhecimento e de expressão da verdade. Esse é o nosso movimento. Então, a riqueza deste verbo instigar está em sua capacidade de expressar o ato de motivar ou provocar uma reação. E o que o Cristo veio fazer aqui, de uma forma, claro, mais nítida para os olhos, mais palpável aos nossos olhos, encarnou entre nós, o verbo se fez carne, esteve entre nós, para que mostrasse como a gente deve fazer para ser o que ele é. Beleza, fácil. Você está vendo o que ele está fazendo? Você só
só Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar. Não é fácil. Eita, mas a gente está quantos milênios aí tentando? Quantas encadernações? Não é fácil. Mas a gente está no movimento. Isso é o que importa. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho nesse instigar. Ele disse para nós, lá, relatado em João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente, até ali na última ceia ele fala um pouquinho sobre isso. E a sã doutrina nos traz um olhar muito diferenciado, que a gente vem aí arrastando diversos séculos nas religiões que a gente vem galgando, principalmente na parte da maioria, né, no cristianismo, pela Igreja Católica. Então traz para nós esse olhar do que é realmente o caminho, o que é a verdade e qual é a verdadeira vida. A doutrina nos traz, aqui eu vou falar, vou citar muito palavras do nosso jovem companheiro Arthur Valadares, que eu adoro, a casa já teve a oportunidade de ver uma palestra com ele online. A gente gosta muito de acompanhar as reflexões que ele traz acerca do Evangelho, né, que se inspira muito em Emmanuel, das obras que Emmanuel traz. Então ele vem falar numa palestra sobre a manjedoura, ele vem falar um pouquinho sobre o que é a luz de Emmanuel, o caminho, a verdade e a vida, que falou ao meu coração. E quando ele traz que o caminho é o primeiro passo que Jesus veio aqui nos mostrar. Quando ele aqui encarna onde? Numa manjedoura, um estábulo. O que o estábulo significa? Para que serve o estábulo no nosso mundo? Para que serve o estábulo? Que local é esse? Vocês sabem que eu não faço palestra fazendo. Vocês têm que ajudar. Me ajuda a raciocinar. Os animais. Acolher os animais, mas o quê? Onde os animais se alimentam. Onde os animais se alimentam. O que a gente pode fazer uma analogia? Que o próprio Jesus já é um alimento para as nossas vidas. Se nós nos degustarmos nesse alimento, com certeza nos saciaremos. Como ele falou, começa marinando pelo curso, água, liderança, que nos mata a sede. Então ali também traz o primeiro movimento, que a gente vai falar rapidamente aqui hoje, lá no bem-aventurança. Qual a primeira bem-aventurança que Jesus nos traz? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que a doutrina nos ensina a interpretar que pobre de espírito é nenhum espírito pouco, né? Que eles gostaram de falar. Nenhum balde de inteligência, como Kardec nos traz a reflexão e Evangelho segundo o Espiritismo. São os humildes, aqueles que sabem verdadeiramente o que são e caminham como sabem o que são. Então ele traz para nós a base, que é a humildade, saber o que nós somos, onde nós estamos. Esse é o caminho. Começar pela base, pelos nossos pés. Sem essa base é difícil a gente conseguir chegar onde ele chegou. E ele vem falar sobre a verdade. O que é a verdade? Como ele nos mostrou o que é a verdade? Alguém imagina? Com a sua vida. Com a sua vida, ele nos mostra a verdade que nos é possível compreender e exercitar, viver. Porque como ele diz, eu sou a luz do mundo. E quando lá ele vai falar, explicar um pouquinho sobre a verdade, tem um capítulo do Jesus lá, a visita da verdade, ele fala que essa verdade é a luz divina total. Mas nós não somos ainda capazes de aguentar, ver, sentir e expressar essa luz total. É como se nós estivéssemos num quarto muito escuro e de repente abre-se o holofote. O que a gente faz? Fecha os olhos. Nós não conseguimos absorver aquela capacidade, aquela luz muito forte. Então aquilo ofusca a nossa visão. Ele nos traz através da sua vida, em todos os seus gestos, em todos os seus atos, das suas ações, o que é a verdade, que nós devemos buscar, se alimentar e viver. Mas em seu último ato, ele nos mostra que é a verdadeira vida. Quando que ele nos mostra quando é a verdadeira vida? Na cruz. Há quantos séculos nós temos aí o símbolo da cruz como símbolo de reverenciar, o símbolo que a gente faz as nossas orações? Quantas encarnações a gente vem colocando a cruz como esse símbolo maior? Ele veio ali e se entregou para salvar e nos livrar de todos os nossos pecados. Quanto tempo a gente tem essa visão? E a doutrina espírita nos traz essa salvação através da caridade, dos nossos atos, da salvação como até na semana passada a gente estava aqui,
e o Marcos falou muito bem, a salvação exatamente nesse instigar a gente sair de espíritos ignorantes a se formar, a se expressar como Espírito puro. Essa é a nossa salvação, esse trabalho que nós somos convocados. E aqui a gente traz um novo símbolo para a cruz, que é o movimento onde a gente deve se erguer desse movimento de verticalização, de contato, de busca por mais alto, onde ele nos ensinava sempre subindo ao monte, se conectando aos espíritos superiores, a Deus, na sua conexão, mas ele não ficava em cima do monte. Ele vinha e expressava esse amor entre nós. Que aqui nos traz o símbolo dos braços abertos, para que nós pudéssemos ir até ele e abarcar, nos alimentar de tudo aquilo que ele tinha para nos oferecer. Mas ainda ele mostra para a gente então que a verdadeira vida é essa, é na crucificação, é na morte. Sim, porque é a morte de quem? Do corpo físico. E não a morte, a transformação. Toda aquela energia vai ser transformada, né, no fluido cósmico universal, e vai ser transmutada para se formar outras coisas. Mas ali ele nos mostra que, antes de a gente falar, lá no capítulo da Fonte Viva, livro Fonte Viva, capítulo 46, na cruz, semana fala para a gente assim: caíra todavia na cruz. Apesar de ele ter mostrado tudo que ele podia, com seus exemplos, os ditos milagres que ele fez, as curas, apesar de tudo isso, caiu na cruz. Tudo que ele fez caiu na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Sempre. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Ou seja, buscando essa elevação. Porque ali estava o corpo em sofrimento, mas o espírito iluminado. Como a gente via, os próprios mártires, com essa conexão desse coração, iam para as arenas, serem comidos, devorados pelos leões, e cânticos, adorando na certeza desse reino dos céus, que eles estavam ajudando a construir, que lá naquela época eles ainda achavam que iam encontrar aquele reino que Deus Jesus prometeu. Rodeado de ódio, sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Qual foram as últimas palavras do Mestre na cruz? Foram as últimas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até ali, nos dando exemplo do amor. Mas, perderam-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgia a luz do sol ao lado do jardim. E nesse movimento, como ele já havia avisado aos seus discípulos onde nasceram, ele retorna. Ele mostra que o Espírito vive, que ele vive. A verdadeira vida, a vida do Espírito imortal. Essa é a verdadeira vida. E quando a gente tem essa compreensão, pelo menos para mim, faz toda a diferença. A gente consegue entender tudo aquilo que ele veio trazer para nós. E não era uma simples encarnação, nem uma pequena encarnação, né, que são 100 anos diante da eternidade. E a gente não vai se resolver numa coisa. E não está tudo contigo, mas que a verdadeira vida do Espírito imortal, essa sim, a gente traz uma outra visão, consegue ressignificar tudo aquilo que a gente passa aqui nessa encarnação. Vem cadê a nossa vida? Tá? Então, o caminho, a simplicidade, a verdade, tudo que ele nos mostrou nos seus atos, na sua vida, e a verdadeira vida é a vida do Espírito imortal, que não vai acabar com a morte do corpo físico. Isso faz toda a diferença, nessa visão que o Deus nos traz. E é isso que ele nos instiga, a ter um outro ponto de vista, um outro olhar, um olhar de fora, mais ascensionado, para que a gente viva aqui. Mas vamos seguir. Eu gosto muito de mexer na inteligência artificial, agora. E aí eu pedi para a inteligência artificial, me traz aí uma imagem com Cristo, baseado no Cristo que representa o ator do The Chosen, ele caminhando entre nós nos dias de hoje. E ele trouxe essa figura, do Cristo sempre sorrindo, caminhando em movimento sempre de braços abertos, estendendo as suas mãos para que a gente possa seguir. E lá atrás a multidão, não mais no deserto. Não é aquela paisagem lá, de Jerusalém, mas hoje, entre os nossos arranha-céus, na nossa floresta, de cimento. E será que hoje ele se encarna novamente entre nós, a gente seguiria ele? A gente seguiria ele? Será que a gente segue ele? Será? Vamos trazer aqui um olhar também sobre os arquétipos do Evangelho. O que são os arquétipos? Como se fossem figuras, estereótipos
estereótipos, um tipo de como agir, né? Como você vai agir perante o Evangelho. Isso Arthur também nos traz essa interpretação, a gente achou muito interessante, e vamos refletir aqui. Porque ele fala desse arquétipo do Evangelho lá, né? Há quase 2000 anos, mas a gente vê que isso ainda permanece até os dias de hoje. Muita coisa não mudou. Ainda temos muitos desses arquétipos no dia de hoje. E quais são esses arquétipos, né, Júlia? E tentem se identificar onde hoje vocês se encaixam. Primeiro, os indiferentes, ou os contrários ao Evangelho. São aqueles que não querem nem saber falar e muitas vezes ainda criticam, debocham, da como falar mal daquilo que ele trouxe para nós. Esses são os indiferentes. Temos ainda hoje? Com certeza. Muitos, muitos. E a esses nós devemos amor, como Cristo nos diz, quando ele diz passando o fim contra com ele mesmo para mim. A esses nós devemos amor. Mas nós temos, além dos indiferentes, quem é o indiferente assim famoso na época do Cristo? Me ajuda? Nós vamos falar dele aqui hoje. Quem vocês lembram assim do indiferente na época do Cristo? Pilatos. Pode ser. Quem? Públio. Na época, né? Humano, Públio era diferente. Um outro personagem que a gente pode se dizer que dentro daquela época saiu de indiferente para um outro tipo de arquétipo. Saulo era o indiferente. Saulo era o indiferente. Mas vamos caminhar sobre esses arquétipos. O próximo arquétipo é o arquétipo da multidão. Talvez a gente se encontre ainda nesse arquétipo. Talvez não sejamos mais os indiferentes. A gente já está aqui, mas talvez a gente ainda possa, em alguns momentos da nossa vida, ser a multidão. Quem era a multidão? A multidão ela já até despertou o interesse por Cristo, mas ela corre atrás dos interesses imediatos. É aqueles que tomam uma dor, tomam uma aflição, vou até o Cristo para ele me curar, me aliviar. Fiquei bem? Perna para criticar. Para quê? Vou falar na casa dos filhos, já estou bem, preciso? Não preciso mais. Então essa multidão, ela ainda não se interessa pela renovação interior que o Cristo nos instiga. Lembra de instigar? De voltar para dentro? Então ela ainda não despertou para essa modificação. Ela busca soluções imediatas para os seus problemas, quando resolvidos, voltam para a indiferença. Muitos de nós, em vários momentos, a gente ainda age como multidão. Mas eu acho que a gente já também passou um pouquinho adiante. Acho que hoje nós já estamos como discípulos. Então a gente tem os indiferentes, a multidão e os discípulos. Quem são os discípulos? Já se desconectaram do movimento da massa, do movimento da multidão. Já se interessam pelo Cristo e já buscam um movimento de mudança interior. Naquilo que pensa, naquilo que sente, naquilo que age. É fácil pensar naquilo. E quantas vezes ainda repetem os movimentos da multidão, mas ele já tem esse discernimento, já busca esse movimento de renovação. Então eu aprendi, ter a alegria de ser um eterno aprendiz. Essa é a alegria. O aprendiz que se propõe ao trabalho. E quando a gente fala do trabalho, não é somente o trabalho externo, o trabalho de vir a casa dos filhos, o trabalho aqui de fazer aqui a parte da oratória, de fazer uma prece, de ajudar no campanha aquilo, de ficar no passe. Esse é o trabalho ação, é um trabalho que modifica o meio, mas o principal trabalho é o trabalho serviço, que vai modificar a nós espíritos, que vai nos transformar por meio deste trabalho ação, a gente vai se transformando através do trabalho serviço. Esse burilar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, das nossas ações. Sair dos indiferentes e caminhar com Cristo. E aí depois que você faz esse movimento, dessa modificação, dessa busca, desse trabalho com Cristo, até nos tornarmos o quê? Que Paulo se tornou? Ouvir. Desencarnados não, né? Desencarnados. Apóstolo. É esse o alvo. É para isso que a gente prossegue, quando Paulo falava, prossigamos para o alvo. O que o Cristo nos instiga é sairmos dos
apóstolos, Cristos vivos, cartas vivas a expressar o que o Pai deseja de todos nós. Os apóstolos são os enviados, os mensageiros, porque o próprio Cristo é também dessa força maior do nosso Pai. Aqui, corações que já alcançaram a maior comunhão com o Mestre, onde com eles o Cristo já vive, já se expressa, se faz presente e é o orientador das nossas ações, no sentir, no pensar, no falar e no agir. É o que Paulo, no fim da sua carreira, falava: não sou mais eu que faço, mas é o Cristo que faz. Chegaremos lá? Tem dúvida, Celso? Não tenhamos dúvida. E ela falou: ele não tem pressa. Todos nós chegaremos. Todos nós seremos como ele é. E esse é o convite. Isso que ele nos instiga a expressar, a agir e pensar como ele já o faz. Ele não tem, mas nós deveríamos ter pressa. Ele não tem, mas nós deveríamos. Porque quanto mais devagar nós somos, quanto mais nos afastamos da videira, quanto mais infringimos as leis naturais, mais difícil, mais sofrimento, mais dor, mais aviões vamos precisar para que a gente saia desse ponto de estagnação. Esse é o modo. Todos nós seremos apóstolos do Cristo. Todos nós. Preparados? Mas estamos nos preparando. Talvez não estejamos preparados ainda, mas estamos nos preparando. Isso é o importante, o movimento. Esse movimento que a gente faz. Vamos lá, vamos seguir. Olha quanta coisa que o Cristo nos instiga. Quanta coisa. Mas ele jamais nos disse que seria fácil. Muito pelo contrário. Lá no livro Boa Nova, trazendo pelo nosso querido Chico, pelo Espírito Humberto, tanto no capítulo Os Discípulos. Ele ia lá reunido, geralmente na casa de Pedro, com os seus discípulos. Ele vai ali fazer as recomendações, as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Aqueles que eram indiferentes, os seus apóstolos, os seus discípulos, passaram pelo aspecto da multidão, se tornaram discípulos, agora era a hora de levar a mensagem, de serem os mensageiros, de tudo aquilo que eles viviam junto do Cristo, sair a pregar, sair a curar, sair a falar do Evangelho. E ele deu as primeiras instruções para esses discípulos. As recomendações iniciais aclaravam as formas de, lembra, gente, ação. O convite é sempre a movimento, jamais está estagnado. Então, todo o movimento que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um movimento que a gente está aqui tentando assimilar as informações para que a gente coloque isso em prática. Senão, de nada vai. O Ricardo tem uma frase que ele fala, que eu não consigo gravar, mas ele diz assim: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não saber. E o que ele falou para os discípulos? Vai que está tudo certo. Vai que está tudo tranquilo. Estarei com vocês o tempo todo, vai ser tranquilo. Não é assim? Não. E ele diz: amados, entrou Jesus e disse: com mansidão extrema. Espírito puro, né? Sabe tudo que vai acontecer. Há milênios depois, Apocalipse. Mas mansidão, porque ele entende que somos aí crianças espirituais e vamos passar pelos aprendizados. Assim como ele passou, porque não foi criado diferente de nós. Ele já venceu, já passou por tudo que nós passamos. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Lembra da multidão? Não é esse o caminho. Esse caminho largo, talvez fácil agora, pela nossa ilusão. Quando a gente aqui encarna, o movimento aqui da encarnação, a gente entra nessa ilusão. Mas, levado pelos interesses fáceis e inferiores, buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Enquanto não tivermos essa visão, que o que eu faço tem que ser bom para mim, mas não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para todos, senão não está bom. E olha a estrada, é escabrosa e cheia de sacrifícios. Sacrifícios porque ainda somos crianças. A partir do momento que nós vamos nos amadurecendo, nos tornando mais estreita, quando você está no caminho estreito,
de adequado, aquele caminho não está mais tão estreito. É difícil você sair do lado e entrar no estreito. Mas depois que você permanece na caminhada, não fica tão sacrificial. Você já entende o que é necessário fazer. Você já deixou de lado os interesses fáceis e inferiores. E a gente sabe que para o carvão se tornar um diamante, ele precisa de quê? De brilhamento. Ele precisa ser escovado. Ele precisa ser trabalhado. Para que uma pedra vire uma estátua que retrate toda aquela beleza, ela precisa ser o quê? Talhada. Uma peça de madeira de uma madeira belíssima, precisa trabalhar. Vai passar por dor? Vai. Mas é a dor que transforma. A dor que nos transforma. Que nos faz expressarmos o Cristo. Então ele não enganou que para a gente chegar a apóstolos, a estrada não vai ser fácil. Mas no final, com certeza, vai ser conversão. Tem dúvida? Alguém tem? Eles ouviram aí o pensamento de vocês. Nos conta, também Roberto Campos, no livro Contos e Apólogos, capítulo 2, o candidato intelectual. Conta ele que antes de Jesus iniciar o seu trabalho de divulgação, o seu trabalho de expressar a verdade, mostrar para nós tudo aquilo que ele veio nos mostrar, ele foi atrás dos seus discípulos. E antes de encontrar os pescadores, ele foi lá no Sinédrio conversar para pegar aquelas pessoas que tinham uma capacidade de entender o que ele queria. Entender. Quando a gente fala de candidato intelectual, a gente pensa logo o quê? Uma pessoa que tem um conhecimento, estuda, e tem de repente uma facilidade de compreender aquilo que eu estou falando. Não estou falando com ninguém ignorante, que não tem conhecimento. Então Jesus estava lá dentro do Sinédrio, buscando os candidatos a segui-lo no seu reino, na sua proposta. E ele encontra então esse candidato. Então olha que interessante. Esse meu mestre realmente, ele foi procurado como candidato ao novo reino e se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Então não estou falando aqui de qualquer pessoa. Vide, quem você falou naquela hora? Vide Saulo. Saulo é o quê? Um candidato intelectual. Conhecedor das leis, estava lá dentro do Sinédrio, dirigia as leis, seguidor de Moisés, era o candidato intelectual. Recebeu o mestre cordialmente em seguida das interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar quais eram os objetivos do seu empreendimento. Como se recebêssemos Cristo aqui e vai falar para a gente como é que ele quer, o que ele quer com a vida dele. Começou. O candidato, conversando lá, perguntou: a que escola filosófica obedecerá? Que filosofia nós vamos seguir? A doutrina, a gente tem um perfil filosófico, ou seja, o estilo de vida, como é que nós vamos lidar? O que eu vou precisar fazer? Qual é essa escola filosófica? A escola do céu, respondeu Jesus. A escola do céu. Vocês conhecem essa escola? Alguém já viu? Tirou foto? Filmou? Ainda é difícil a gente entender que escola é essa, não é? Imagina 2 mil anos, antes do Cristo fazer tudo o que fez, da doutrina vir nos explicar de forma simples o que ele quis dizer para nós há 2 mil anos. Mas o candidato é intelectual. E Jesus acreditou que poderia entender. Ele foi perguntando: tá bom, a escola do céu, eu sei, nunca vi onde que é, mas tudo bem. Quem nos presidirá a organização? Quem que vai então presidir essa escola do céu? Para Jesus? Nosso Pai Celestial. Já viu? Tirou foto? Já recebeu um abraço? Conhece? Alguém aqui conhece? Imagina. Primeiro a filosofia que é a escola do céu. Depois que é quem vai presidir ao Pai Celestial. Como é que a gente consegue entender isso? Como é que a gente consegue seguir o homem desse? Se está aqui hoje, se seguir, está louco, está doido. Está falando de quem nem sei o que quer. Mas, com a sua doutrina, nos trazendo com provas irredutíveis a existência desse plano espiritual, da vida verdadeira, tudo fica mais fácil de compreender. E ele seguiu a conversa. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Como que você vai reagir a essa dominação?
Jesus, mas do respeito e do auxílio. Respeitar e ainda ajudar. Quando aqui, né, ou o prefeito ou o presidente que você não gosta, você já começa a criticar. Quando não dá para trás. Lembra? É pelo bem de todos. Então é respeitar as decisões e ainda auxiliar no que possível. Naquilo que, né, a gente sabe que é o certo, que a gente tem como certo. Mas isso vem de maturidade, isso vem de crescimento espiritual. Então vamos seguir a conversa. Candidato intelectual. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como devo proceder? Como devo proceder se eles me perseguirem? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aquela história, sabe? Que a gente entende muito bem, da outra face, se pedir, né, a roupa da tua, alguma coisa assim. Sabe aquelas coisas? Se você for perseguido, desculparemos a ignorância e quantas vezes for preciso. Mas, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Quem perguntou isso? Pedro? Não. 70 vezes 7 vezes. Uma simbologia, quantas vezes for necessário. Fácil, gente. Ele seguiu. Com o direito, a gente gosta, né? Então, eu botei, direito tem que ser aqui, que garantia. Que privilégio eu vou ter se eu te seguir? O que eu vou ganhar com isso, literalmente, né? Que direito vou retirar os adeptos dessa nova revelação? O que eu vou ganhar? Lugarzinho do céu, naquela escola lá? A gente transferiu para o nosso lado, né? Vou ganhar lá um lugarzinho do nosso lado? Para não passar por um lado? Que direito? O que eu vou ter se te seguir, então? O direito de servir sem exigências. Não basta só servir, tem que ser sem exigências. Poxa, eu mandei um boletim hoje pro Celso, nem obrigado me mandou de volta. Nem viu, nem abriu a minha mensagem. Poxa, Celso. Não é assim que a gente faz? A gente não faz esperando um agradecimento do outro. Com Jesus é servir sem exigências. Eu ouvi redundante falar, ouvir Arthur, né, esses dias. Quase todo dia a gente consegue ouvir, graças a Deus. E ele falava que o amor com Jesus é uma via de mão única. É só o ato de amar, sem esperar ser amado. É o servir sem exigências. É uma via de mão única. Não espere uma via de mão dupla. Que você faça e você receba de volta. Isso é da lei. É da lei. Fica tranquilo, é da lei. Se eu faço aqui um gesto para algum céu, se o céu ainda não está no movimento de retribuir ou de fazer, servir, não se preocupa. Porque outra pessoa, outro momento, vai me retribuir. Sabe por quê? Porque é da lei do universo, é da lei de Deus. É dando. Já dizia nosso rei, essas crianças, nos lembrando da noite. Então, com Jesus, você vai ter aí o direito, a garantia de servir sem exigências. Olha que alegria. Que alegria! Será que é, né? Convincente? O rapaz arregalou os olhos à frente. O que esse homem está falando? Doido, né? Não, não de pedra. O que ele está dizendo? Escola do céu, Pai Celestial, respeitar, ainda auxiliar, servir sem pedir nada em troca. Ei, esse negócio aí, ó, sei não. E em que consistirá então o salário do discípulo? O que é aqui, às vezes a gente vai a garantia não tem muita, né? Porque o que eu vou receber em troca aqui no plano material? Qual vai ser o salário para aqueles que seguirem Jesus? Alegria de praticar a vontade. Fora do Espiritismo não há salvação, não diz Kardec, não foi? Não! Como não, gente? Não? Como é que foi então? Fora da caridade não há salvação, cara. Alegria de praticar a vontade. Como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos. Agir bem para com todos.
indulgência das imperfeições dos outros, paciência, tolerância. Somos todos ainda imperfeitos, está tudo bem. Tolerância para conosco também, senão a gente se martiriza. E o último, que é o mais fácil: benevolência, indulgência e perdão. Mais fácil, perdoar todas as ofensas, quantas vezes for necessário. Então, o salário do discípulo é a alegria de ter a oportunidade de servir sem exigências e praticar a vontade, o exercício da caridade, do amor. Quer mais? Quer mais coisa do que isso? Precisa? Estaremos, por acaso, arregimentados no grande partido? Lembra na época, né, dos políticos, né? Muito política na época da moda. Vamos estar arregimentado em um grande partido? Será que a gente vai trabalhar com alguma área específica? Como é que vai ser? Seremos em todos os lugares, uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina. Lembra? Quem é o grande presidente? Não, o Pai Celestial? Então a vontade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a minha vontade. Não é assim que tem que ser feito. Em todos os lugares, não é só dentro da nossa casa espírita, onde aqui não deve ser, né? Mas o projeto nosso é a grande oportunidade da gente aparar essa. Aqui não, aqui todo mundo convive bem, né? Não tem problema algum, né? Não tem, né? Na nossa casa também não tem problema nenhum, né? Todo mundo se entende, tudo certo. Todos os lugares onde nós fomos colocados pelo Pai, para que possamos expressar essa essência divina que nós buscamos. E aí, prossegue a história. Qual vai ser o programa? Qual é o programa? Me dá aí. Qual é o programa? Me dá um livro. Onde está o programa? Permanecerá nos ensinos novos. Por que novos? O que Moisés trazia para nós? A primeira revelação era o não. Não pode. Não. Criança, não pode ver aqui. Não pode roubar. Não pode. Jesus veio nos ensinar, não deves, porque é o além do amor, do trabalho, da esperança, da concórdia e do perdão. É um convite a espíritos um pouco mais amadurecidos, saindo daquela fase de criança e entrando na adolescência, E onde está a voz imediata de comando? Quem vai tomar a frente aí e nos mostrar como fazer isso tudo aí? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Onde os Espíritos dizem que estão escritas as leis, estão em nossas consciências. Mas fomos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento do que nós já somos. E quando a gente vai em busca dessas leis que já estão em nós, a mergulharmos nesse interior, nessa consciência, a gente vai caminhando para que a gente possa ter conhecimento daquilo que somos e podemos expressar isso. A gente tem umas colinhas por aí. Livro dos Espíritos, terceira parte, das leis naturais. Ali já ajuda a gente a entender essa nossa natureza divina. Vai lá, temos que estudar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Temos que estudar, para que não sejamos, mais uma vez, cegos da fé. O que a Thalita está falando está certo? Não. Porque eu busquei conhecimento, eu busquei esclarecimento, a Thalita talvez esteja me ajudando a compreender aquilo que não seja, como a gente diz, batinha de presente. Só porque um está falando, você tem que abaixar a cabeça e aceitar. Não. O nosso, como o Camilo Camarão falou de café, homem bom senso, chama fé raciocinada. Estude, busque, para que você não seja na fé cega. E ali está a voz de comando, na nossa consciência. Pode ter certeza, quando a gente não faz uma coisa muito bacana, fica ali, martelando. Puxa, não devia ter falado assim, não devia ter feito assim, não é?
nos alerta, o tal do dever. Quem reterá a melhor posição do ministério? Mãe de João e Tiago falou assim: Senhor, coloque um filho meu ao teu direito, o outro ao teu esquerdo, no teu ministério. Quem vai alcançar a posição melhor do ministério? A última ceia também nos mostra. O que ele faz na última ceia? Na qual lava os pés dos discípulos, mostrando para os discípulos que o maior do reino de Deus é aquele que mais servir. Mas lembra, não basta só servir, é servir sem exigências. Imperativo da ação, Jesus do lar. Então lembra do capítulo. Imperativo da ação, no capítulo. A gente vai fazer a palestra aqui, cada um que aparece aqui. O convite é amar servindo e servir amando. Não basta só amar. O amar tem que ter um movimento, tem que ter uma ação, uma expressão, que é servir. Mas não pode servir de qualquer jeito, tem que servir amando. Simples assim. Ele fala que praticar o amar servindo e servir amando é venerar o nosso Pai em todos os seus tempos. Simples assim. O candidato com a sua cabeça, fala o candidato intelectual, diante das informações que ele não conseguiria. Que objetivo fundamental será o nosso? Qual objetivo fundamental será o nosso? Os espíritos falam muito disso, nessa época, então, que nós estamos vivendo. Um mundo regenerado, enobrecido e feliz. Estamos lá, em um momento de transição. O planeta vai entrar na vibração do mundo de regeneração. Será que nós vamos acompanhar? Daí a gente pergunta: o que nós temos feito para isso? Cada um segundo a sua vontade. Quanto tempo gastará? Mas já falta isso hoje. Quanto tempo vai gastar para a gente conseguir construir esse mundo enobrecido e feliz? Então aí, ó, 2000 anos, eu mando. Já chegou? Não. Quanto tempo? Não tem como você sabe. Só depende de nós. Depende de nós. Não se gosta de jantar. Só depende de nós. Quanto mais trabalharmos, servirmos, mais vamos alcançar a construção desse reino de Deus. Aonde? Em 3 reinos? No Brasil? Na Terra? Não, em nós. O templo do Espírito, na nossa consciência. Daí onde estivermos, qualquer planeta que habitarmos, que encarnarmos, o reino está em nós. E aí nós vamos expressar esse reino em nós. Olha que bacana, olha que beleza. Só depende de nós. E a conversa vai se findando. Onde estão os livros? Esses livros estão prontos? Sim. Onde estão esses livros? O 5º Evangelho. Quais são? As nossas vidas. Nós estamos escrevendo o 5º Evangelho nas nossas vidas. Naquilo que aprendemos com ele e que hoje expressamos. Todos nós estamos escrevendo o nosso Evangelho. Após longa série de interrogativas sem respostas. Como assim sem respostas? Jesus respondeu todas, mas ele não tinha ainda o alcance do que Jesus queria dizer. O seu coração ainda não estava preparado, apesar de ser um candidato intelectual. Senhor, por que não me esclareces? O Cristo afagou os ombros inquietos e disse: busca-me quando estiveres disposto a cooperar, a servir sem exigências, ao trabalho, à ação e ao trabalho sem isso. E assim dizendo, abandonou Jerusalém em direção a Galiléia e procurou os pescadores rústicos e humildes. Lembra o caminho? Humildes, abertos, aptos a cooperar. Nada sabiam da cultura grega ou do direito romano. Não eram candidatos intelectuais, não sabiam das leis, mas mantendo-se com tudo perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor. E ele foi atrás dos seus discípulos, abrindo o mal de entrar. Não foi o cinema que ele encontrou os seus discípulos. Conhecem esse aí? Já até passei aqui. Líder, espiritualista, qual o nome?
Vocês acham que ele expressava qual arquétipo do Evangelho? Olha ali como ele era, né? Conhecido. Um inspirador, resiliente, compassivo, influente, incorruptível, carismático, persistente, sábio. Que arquétipo do Evangelho ele já era? Um apóstolo. E ele nem era cristão. Mas ele já vivia o que o Cristo veio expressar. E o Cristo não instituiu uma religião. Qual foi a religião que ele instituiu para nós? O amor. O amar. A vida única. Amar. Ação. Servir. E ele, Mahatma Gandhi, nos trouxe, ou pelo menos dedicam a ele, essa seguinte frase: se todos os livros religiosos se perdessem, só salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. O que o Cristo nos faz, nos convida no sermão da montanha? O que ele traz para nós? Um livro de receitas? O que ele nos instiga no sermão da montanha? Mudança. Exatamente. Mudança. E lá, no livro Boa Nova, tem lá o Sermão do Monte, e que o Humberto de Campos vai narrar esse momento para nós. E ele vai falar lá de sermos pobres de espírito, de abrir os que choram, os que são mansos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Olha o que o Cristo nos instiga. Se ele nada tivesse vivido, se a gente seguisse só esses mandamentos, já estaríamos nos Haroldo, em seus lugares recente essa obra, ele vai falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte, né? E aí, na sua primeira parte, ele fala exatamente o que a doutrina nos permite, a olhar para aqueles ensinamentos na perspectiva do mundo imaterial, com a visão do espírito imortal, da vida verdadeira que o Cristo nos convidou à cruz. E ele fala que ali ele prescreve a conduta moral na terra para que nós edifiquemos o reino dos céus em nós mesmos. Olha a visão, totalmente diferente, como diz. Não é um reino que está vindo, é um reino que nós vamos construir. E ali está a conduta moral que nós precisamos exercitar. É uma síntese da doutrina de Jesus para nos guiar com segurança. Segurança como sustentação para todas as horas. Está em dúvida? Vai lá, recorda lá. Vê se você está seguindo as recomendações de quem são os bem-aventurados, os felizes, aqueles que estão em comunhão com o que Cristo nos passou. São os pobres de espírito, pacificadores e mansos, na busca da justiça. E, certa vez, um desses homens encontrou essa luz, as portas de Damasco. Quem era? O que o Cristo instigou-se é o que ele nos instiga. E a trajetória de Saulo a Paulo foi fácil? Só saía das cidades apedrejado, martirizado, quantas vezes foi preso, apedrejado, naufragou, ficava de porta. Coisa fácil, né? Servir o Cristo. E ali, as portas de Damasco. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos traz, no capítulo, da primeira parte, no caminho de Damasco. Ele vai falar que naquele instante ele começou a ver a tonalidade de luz. Que logo ele surgiu uma aparência de um homem de majestática beleza. E ele vai narrando o que ele viu. Lembra? Saulo não conheceu Jesus. Saulo não conheceu Jesus. E ali, a sua fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Então Saulo observou no olhar de Jesus uma sincera tristeza. O que Jesus fala para Saulo nesse momento? Quem lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? O mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Saulo, não recalcitre contra os animais. Lembra do que é o instigar? O que é o instigar? Não era um picar do ar do ar?
A todo momento Cristo nos instiga, nos dá essa picada. Mas a gente recalcitra, ou seja, a gente briga contra, a gente ignora esses argumentos. Passa batido, porque vai dar trabalho. Mudar o homem velho dá trabalho. Ele Saulo não recalcitra. E aí Saulo, diz o livro de Paulo Estevam, começa a rememorar tudo aquilo que ele fez. Todos os mártires, a morte de Estevão, Jezreel, como Estevão, começa a passar todo aquele filme na cabeça de Saulo. E ele entra aí, chora, Saulo chora. É o primeiro passo, o passo do arrependimento. É o primeiro passo. O moço de Tarso soluçado ante a expressão doce e persuasiva. Lembra que ele nos instiga, que ele nos motiva a sair daquele estado? E aí sim ele fala: Senhor, o que quer que você faça? Nesse momento, Saulo se entrega aos atenores. Tanto tempo, todo momento, ele é instigado e ele consegue. A própria Abigail, o próprio Estevão. Estevão, à beira de seu desencargo, já apedrejado, quando eles descobrem que ele é o irmão tão procurado por Abigail, nos braços de Abigail, ele chega para a irmã: esse é o apóstolo do Cristo, também não conheceu Jesus, só o seu evangelho através dos manuscritos. Ele fala para Abigail: irmã, não abandone esse homem. Veja como, mais ou menos isso, tá? Não tem essas palavras aqui, mas o que eu consigo lembrar, a essência. Esse homem deve ser muito bom e generoso. Olha como ele é fiel a Moisés. Imagina quando conheceu o Cristo. Tinha acabado de mandar matar, apedrejado. Esses são os apóstolos de Cristo. Lembra da estrada escabrosa, cheia de sacrifício? Nós estamos dispostos a isso? O Espírito Benfeitor fala que a gente não precisa se entregar mais nos primeiros mártires. O nosso único combate é o bom combate ao nosso orgulho, egoísmo, a vaidade. Esse é o único combate que nós devemos aí buscar hoje. Então, certa vez, já com Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado no terceiro céu. Ou seja, seguiu, teve contato com paisagens que eram muito diferentes do que a gente é capaz de imaginar. Lá em Paulo e Estevão tem a descrição. Ele começa a descrever a paisagem de vida. Eu me sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo relatava o momento em que ele mesmo passou. Quando, depois de passar por todo o período do deserto, aprendendo com o casal Áquila e Prisca, onde ele tinha mandado matar o próprio pai de Áquila, você receberia? Quem mandou matar o seu próprio pai? Para conviver contigo? Esse é chamado. Lembra? Perdoar quantas vezes for necessário. E aí ele aprende no deserto. Ele volta do deserto depois de 3 anos, já achando que era o próprio, ali já ia sair falando, todo mundo ia concordar, e ali ele ia pregar o Cristo que nos prega. Mas chega até a porta da casa do caminho e a porta se fecha. Como? Que há algum tempo você ia, quem te mandava matar, você vai secar na tua casa. Portas fechadas. Ele vai até a casa do pai dele, lá em casa. O que o pai faz? Você quer seguir a mim ou a esse teu Cristo? O que ele responde? Graças a Deus, não é Cristo. E o pai faz o quê? Fecha a porta da casa, da cara dele. Mas como assim? Ele agora já era um discípulo. Ele já tinha resolvido seguir Jesus. Poxa, cadê aquele mar de rosas? Agora vai ser tudo fácil. Entrei na doutrina espírita, aceitei Jesus. Agora vai ser tudo fácil. E parece que depois que comecei a trabalhar na doutrina espírita, nossa senhora, tudo é errado, nada dá certo, só acontece que é difícil. Esse é o convite? Estradas fáceis? Não vai ser.
E ele não encontrou. Ele não encontrou. E saindo da porta da casa do pai, relata que ele já estava cansado. Encontra uma pedra para deitar a sua cabeça. E quando a gente dorme, o que acontece? Que a doutrina nos explica. Somos arrebatados ao plano espiritual pelo processo de desdobramento natural. Fizemos o processo da morte todos os dias à noite. Deixamos o nosso corpo físico e ganhamos o plano espiritual. Então, há 14 anos ele vai relatar o que ele viu, o que ele passou naquele momento, onde ele na estrada, cansado, injuriado, cheio de questionamentos, triste, chateado, porque só foram portas fechadas na sua cara. Ele cai e dorme, e ele é arrebatado. Aí você pensa no céu. E ali ele começa a ver, aproximando daquele paraíso, duas luzes limpas, brancas. Quem se aproxima? Quem lembra? Abigail, a sua noiva que já havia desencarnado, e Estevão, seu irmão, a qual ele tinha mandado apedrejar. E ali, ele então reconhece a figura e começa o seu diálogo, cheio de questionamento, cheio de lamentação. E aí Abigail vai instruir. Como fazer, ele perguntando para Abigail, como fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que eu compreendo o que o Cristo quer de mim? Lembra, esses discípulos, eles estão fechando a porta na minha cara. Eu quero falar do seu evangelho e eu não consigo, eu não sou aceito, ninguém ouve. Como encontrar, saber o que você quer de mim, Cristo? Abigail vai falar 4 palavrinhas para a gente guardar. Primeira coisa, ama, respondeu Abigail. Ama, ação, não é? Espere amor, salve. É ama, você faz o movimento, porque só no movimento do amar, de se colocar em ação, é que você vai conseguir ajustar a sua frequência com a do Cristo, ajustar o seu diapasão, como ele fala ali, né? Diapasão, né? Você sabe, né? Ajustar ali, quando ele vai alinhar as cordas do violão, é só no trabalho do amor que a gente vai conseguir entrar em frequência com os nossos benfeitores espirituais, que são para nós aqui, ó, uma parte mais próxima desse Cristo que quer falar conosco, porque a gente não consegue ouvir o Cristo que há dentro de nós. Então, esses nos ajudam a despertar o que nós precisamos fazer. Então, é só nesse ato de amor que a gente vai encontrar e conseguir compreender o que o Cristo quer de nós. Tudo bem, Abigail, tudo bem, tá bom. Mas como fazer para alcançar esse esforço com Jesus? E ele questionando de novo. Como eu vou fazer para alcançar isso com Jesus? Ama, trabalha. É o trabalho que vai nos movimentar. É pegar todo esse nosso conhecimento e colocar em prática. Então, ama e trabalha. Expressa esse amor. Fora da caridade não há salvação. A caridade nada mais é que um exercício do amor. Na prática da bondade, da tolerância, do perdão, não é? E onde a gente vai poder fazer isso? Em qualquer lugar. Lembra? Onde é o grande partido? Em todos os lugares nós temos a oportunidade de amar e de trabalhar. Tá bom, Abigail? Tá bom. Salve. Mas, daí vem as desilusões. Como que eu vou superar o desânimo? Porque a gente está trabalhando, mas a gente recebe copo na cara, a gente recebe aí uma reclamação. Quanto você faz aqui pela comunidade, a comunidade não reconhece. Como que eu vou superar essas desilusões? Como que eu não paro de fazer, já que ninguém reconhece o que eu faço? Aí a gente cai no desânimo. Como que eu faço? Espera, salve. Lembra? O tempo que for necessário para construir esse reino desse Deus. Mas tudo aqui tem uma sequência e um sentido. Porque se ela começa a falar para ele esperar, ele não ia se movimentar. Porque o esperar aqui é uma esperança, né? É uma paciência operosa. É esperar amando no serviço. Não é esperar de braços cruzados e as coisas vão cair do céu. Não vai. Ama, trabalha e espera. Permaneça, tenha paciência. Ótima possibilidade de acessar, oportunidade de praticar.
Tudo bem, está tudo bem, Abigail. Eu vou amar, vou trabalhar, vou esperar, vou entender. Mas como é que a gente lida com as indiferenças? Com as diferentes formas de pensar e de agir? Dentro da casa espírita, todo mundo pensa igual, né? É fácil. Só que não, né? Não, lugar nenhum. Somos espíritos de naturezas diferentes. Espíritos de maturidades diferentes. O que eu consigo alcançar não vai ser uma coisa que o céu se consegue. Somos diferentes. E aí, Abigail, o que eu faço? Última palavrinha. Perdoa-se. Perdoa quantas vezes for necessário. Perdoa a ignorância dos seus irmãos. Não trabalha. Espera. É isso que o Cristo nos instiga, mesmo quando nós já estamos no movimento. Não vai ser estrada fácil. Lembra que ele disse lá atrás, na casa de Pedro: a estrada é escabrosa e cheia de sacrifícios para o bem de todos. É isso que Deus nos instiga. Ama, trabalha, espera. Para a gente finalizar, conhece mesmo? Que o Cristo instigou nessa figura, né? Esse Espírito a fazer novamente, depois de 1000 anos, na Idade Média, naquele furdunço das cruzadas, das guerras, pelo próprio Cristo, vem Ele nos mostrar novamente a simplicidade. Mas não vamos falar dessa figura aqui. De quem eu falo? Francisco de Assis, de Miramês, traz na biografia, que é o mesmo espírito que lá atrás foi João. O mesmo que João, apóstolo, que trouxe o Apocalipse para nós. Ele vem encarnando como Francisco de Assis. E ele traz para nós: comece fazendo o que é necessário. Lembra? Ama, trabalha, espera, perdoa. Comece fazendo o que é necessário. Depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Saiamos do arquétipo da indiferença e vivenciamos o arquétipo do apóstolo. Esse aqui, nos ensina a fazer o que é necessário. A sua luta já de sair do ovo, a quebrantar o ovo e ganhar a sua vida aqui. O que é necessário para a sua sobrevivência. Lembra aquela lei que a gente tem, a lei natural, lei de sobrevivência? A gente tem aqui para a gente estar aqui encarnado, ele começa já sair do ovo fazendo o necessário. E aí a mãe dele convida a fazer o que é possível. Não depender mais dela para se alimentar. Lançar voos, sair a viver, construir a sua própria família, contribuir para a obra da criação. Daqui a pouco ele está fazendo o que é possível. E como ele agradece? Como que esse pássaro agradece? Cantando. Expressando de sua verdadeira forma. O que ele veio para fazer? Cantar. Amar. Trabalhar. Esperar. Perdoar. É isso que Cristo nos instiga. Quero agradecer a todos, passei um pouquinho da hora, mas eu vou muito tempo. Tá? Para passar a mensagem de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, espero que saia pelo menos essas 4 palavrinhas. Amo, trabalho, espero e perdoa. E os Cristo nos instiga.